O meu entrevistado de hoje é Luciano Lobo, médico veterinário e gerente de desenvolvimento de negócios de rastreabilidade da MSD Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será: conheça os tipos de identificação animal. Fala, Luciano, tudo bem com você? Oi, Divino, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade aqui de fazer essa prosa, né, de conversar com as pessoas que estão nos ouvindo aí no programa Morada no Campo. Com certeza será um grande prazer entender um pouco mais desse seu universo, né? São coisas que a gente convive no dia a dia, mas quando chega na hora de conversar, eu percebo que eu não entendo. E aí, como eu não entendo, com certeza muita gente do meu público também não entende e quer conhecer e entender um pouco mais a respeito. Vamos começar? Tenho dúvidas se Ah. você não entende, hein? Eu tenho a impressão que você tem umas perguntas. Luciano, vamos começar entendendo o que é a identificação animal e como é que surgiu esse conceito. Divino, bom, a relação do homem com os animais, ela é histórica, né? E se a gente busca nos registros aí da relação do homem com o animal, a gente entende também que já se, de alguma forma, se identificavam os animais, seja com tatuagens, com marcas, depois de um tempo com marca-fogo, e mais para o futuro evoluindo para identificadores na orelha dos animais, visuais, e nos dias de hoje até que onde a gente chega a ter dispositivos eletrônicos e chips, né? Então, essa relação com os animais, essa necessidade de alguma forma identificar ele, ela é centenária, quase que milenar, porém foi mudando, né, a forma de como você identificar esse animal. Cara, assim, muita gente acho que não entende. Hoje existe uma relação muito grande do campo com a cidade. As pessoas da cidade falam do campo sem entender muito, querem entender, né? E eu Sim. acho que o nosso papel aqui é fazer essa aproximação. Eu percebi que existe muito mais do que simplesmente um processo de identificação, né? A coisa é muito mais profunda. E muitas vezes essa identificação ela parece ser algo muito dolorido, muito ruim para o animal. E eu acho que a cidade questiona muito essa questão, em especial a marcação a fogo dos bovinos. Eu gostaria de entender um pouco por que numa época como a nossa ainda existe marcação a fogo dos bovinos. Obrigado pela pergunta. E aí eu acho que o primeiro tema que você toca, né, que é a razão da gente estar conversando aqui, né, Divino, e do programa também, a questão comunicação, né? Eu acho que é muito positiva a possibilidade de levar informação ao campo, conectar os elos da cadeia, né, seja o consumidor que está na cidade e o produtor, como você mesmo disse, para ter o melhor entendimento possível, né, do processo produtivo e das pessoas que estão envolvidas, e dos animais, e como isso chega com tanto louvor para a gente na mesa num centro urbano. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria agradecer esse ponto que se levantou e dar os parabéns para todos os produtores que, de alguma forma, produzem alimento para que cheguem na mesa das pessoas e que para essas pessoas também tenham a oportunidade de conhecer como que é o processo envolvido na produção, né? Você fez a pergunta, né, desse processo de marcação, né, por que ele existe, de marcação a fogo, e eu volto um pouquinho para trás até para fazer um comentário que ainda a identificação animal, seja do tipo que for, ela ainda é pouco utilizada, se a gente for falar de Brasil, quando comparamos com uma população grande de bovinos. Então, ainda se identifica pouco número de bovinos, né? Então, a gente, como MSD Saúde Animal, tem trabalhado para democratizar, né, a identificação animal, torná-la conhecida, que os produtores possam usar a identificação visual, que eles possam usar a identificação eletrônica, né, para conhecer melhor o seu rebanho, para individualizar os animais, entender ele de uma forma de indivíduo mesmo e não de rebanho. E agora, indo para a sua pergunta, eu acho que a marcação dessa forma com os de ferro acaba sendo cultural, né, quase que tradicional, esse tipo de manejo de muitos anos, que vem passando de gerações, onde não existiam outras tecnologias, o manejo era um pouco diferente, mas como muitas coisas na vida, existem outras possibilidades de evolução, de mudança, né? Então, por exemplo, tem um pesquisador bastante conhecido na área de bem-estar animal,
O professor Matheus Paranhos fez um trabalho belíssimo junto com uma pecuarista que se chama Carmen Pérez, que demonstraram que a redução ou não uso da marcação, né, com ferro a fogo e substituir isso por identificadores visuais nos terneiros e identificadores eletrônicos no rebanho também, traz uma série de vantagens com o olhar do bem-estar animal, né? Então, mais respeito dos animais, um manejo mais fácil, um manejo melhor para as pessoas que trabalham com os animais, mais saúde, mais produtividade, né? Então, esse é o paralelo que eu queria trazer para você, para responder, porque eu acredito que ela existe ainda por uma questão cultural, por tecnologias que não existiam, por uma tendência de seguir fazendo da forma que mas também a possibilidade paralela que tem de a gente mudar, né, de fazer algo novo e substituir por tecnologias que já estão na mão para serem usadas e com resultados científicos bastante positivos que fortalecem, né, essa mudança que a gente pode introduzir. Eu fico muito feliz de você falar do professor Matheus Paranhos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui e realmente ele trabalha determinadas áreas assim que a gente, cara, a gente nem imagina que aquilo vai mudar tanto o conceito da pecuária, que aquilo vai mudar tanto o resultado, né? E eu fiquei muito feliz. Parabéns por você tê-lo citado aqui. Qual é a importância, do seu ponto de vista, do bem-estar animal hoje, dentro da cadeia produtiva? A gente tem um privilégio na empresa que a gente trabalha em MSD Saúde Animal, de ter um olhar muito forte na saúde animal, com as tecnologias, as soluções farmacêuticas que a gente desenvolve, com o portfólio de tecnologia, de identificação, de monitoramento que a gente tem. E a MSD também se preocupa muito com o bem-estar animal, né? A gente tem programas, um deles chamado Criando Conexões, para ajudar a levar informação para o campo, para as pessoas que manejam os animais, poderem fazer um manejo onde os animais não tenham medo, que eles fiquem tranquilos, né? Que eles se sintam bem no ambiente produtivo e, consequentemente, também produzam mais. Então, as implicações de bem-estar, elas são muito fortes, né? Uma que a gente tem que respeitar, né? Esse ser vivo que está cooperando com a gente está produzindo, né? E também a relação dele com o ser humano na fazenda, preparar as pessoas para terem esse trabalho de uma forma tranquila, calma, que não exista estresse. E lembrando que todo esse ambiente, né, sem estresse, sem medo, ele vai gerar um produto melhor, uma carne de mais qualidade, mais quilos de carne por hectare. Só existe coisa boa quando a gente implementa práticas de bem-estar animal para os animais, para as pessoas que manejam os animais e para um produto final produzido. Antes de nós falarmos um pouco mais da identificação, eu ainda queria continuar um pouquinho nesse tema. Houve uma decisão agora na França, nas Olimpíadas de Paris, de se diminuir o consumo de carne, né? Inclusive, os próprios atletas irão ter um consumo menor de carne. As pessoas que forem participar, parece que eles querem diminuir em torno de 60% o consumo de carne. Você acha que o bem-estar animal, ele de alguma maneira pode mudar um pouco dessa visão que está sendo colocada hoje? Aí eu interpreto de duas formas, Divino. Acho que uma delas tem muito a ver com o comentário que você e eu fizemos anteriormente, que é a comunicação, né? Quanto mais o setor que consome se aproximar do setor produtivo, entender como realmente as coisas acontecem, como que a gente pode ajudar com que essa comunicação mostre que existem belíssimas práticas sendo trabalhadas no campo, né? Acho que isso é um primeiro passo, ou um passo importante. E outro, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, eu acho que o bem-estar animal, junto com outras atividades que estão relacionadas, que vão ter impacto em sustentabilidade, ajudam muito nisso, uma vez que se você está produzindo mais carne por hectare, porque você está cuidando melhor desses animais, porque você está dando mais conforto para ele, você está usando menos recursos de terra, menos água, está emitindo menos carbono, né? Então, bem-estar animal com melhor uso da terra, com rastreabilidade, com uma boa gestão de pessoas, com melhor uso da água, isso tudo combinado, né? A gente pode mostrar para o consumidor, para o mundo, que boas práticas estão ocorrendo.
Então, sim, Engraçado. né, sim, o bem-estar ajuda muito no meu ponto de vista, porque você vai estar produzindo mais com menos recurso e respeitando o animal. Eu acreditava que a identificação animal ela fosse mais utilizada. Você falou que nem tanto, inclusive existe um trabalho, né, de disseminação dessa ideia. De que maneira a identificação animal ajuda na análise do histórico do animal e também do rebanho? A gente tem um rebanho bastante grande no Brasil, né? Uma cifra aí ao redor de 200 milhões de animais, alguns dizem um pouco mais, um pouco menos, mas é muito Mas gado, né? que tem mais gado do que a gente, né, no Brasil. Do que gente, né? Então é uma questão presente na nossa cultura, no nosso país, no nosso território. A gente tem um papel muito importante de exportação, de produção de carne, né? Somos um player forte nisso. Mas a questão da identificação, até se comparando a algumas outras práticas, sejam de manejo ou uso de algumas tecnologias sanitárias, ainda podem ser melhores adotadas, né? Então, existe um comportamento ainda de olhar o rebanho e entender pouco o indivíduo, né? Então, uma vez que a gente, como cadeia, como indústria, os colegas veterinários, os colegas produtores, dia a dia passarem a conseguir entender mais o indivíduo e não o rebanho, né? A gente pode pensar em conseguir olhar como estão os resultados produtivos dessa operação. E aí é que entra a identificação animal, né? Eu dar um número para esse animal, como se estivesse dando um RG para ele, e com esse RG, né, com grupos de técnicos dessa fazenda, a gente passar a se preocupar, a coletar dados da vida produtiva desse animal, né? Quando ele nasceu, quando ele foi, essa novilha foi desmamada, quando ela foi inseminada, quando ela deu o primeiro produto, que peso teve esse produto quando foi para abate, ou seja, trabalhar realmente com dados, né, com decisões, para ver como está sendo usado o recurso financeiro que está nessa operação, nessa fazenda. Então, esse eu acho que é um pouco do foco e que a MSD tem trabalhado muito, de estimular a individualização dos animais, né? Colocar um número desse animal e depois de colocar o número desse animal, passar a fazer o registro desses dados, né? Seja de uma forma simples, em uma caderneta, ou no Excel, ou num software, né? A gente tem alguma maneira de olhar os dados e tomar decisões para produzir mais carne por hectare, né? Ter animais sendo abatidos de uma forma mais precoce, né, usar melhor os recursos. Se a gente não individualiza o animal, se a gente não toma os dados dele, a gente, em teoria, tem chance de não tomar boas decisões. Na prática, como é que nós estamos em termos de processos? Porque, às vezes, as pessoas até têm informações, até anotam, mas daí a utilizar essas anotações é outra história, né? Assim, falando de Brasil, né, Divino, a gente tem um universo bastante grande de produtores, de número de produtores, né, eu acho que mais de milhão, uma diversidade grande de tamanho de fazendas, de ter assistência técnica ou não, né? Então, é difícil de precisar onde a gente está, mas é notório que a gente tem fazendas de diversos tamanhos, sendo bastante produtivas, né? Identificando animais e tomando boas decisões no manejo. Mas, por outro lado, existe um universo grande de pessoas que a gente precisa ajudar também a que tenham um olhar da eficiência, um olhar da tomada de decisões baseada em dados, né? Então, eu diria que sim, a gente está numa crescente, né, de adoção de tecnologia, a gente tem excelentes produtores com índices de produtividade super elevados, e que para chegar aí, eu costumo dizer que tudo começa pela identificação, o animal tem que ter um número, ele tem que tomar dados, ele tem que pesar, ele tem que anotar resultados de estação de monta, de ATF, e ir gerindo o negócio dele realmente com um olhar bastante empresarial. A identificação ela é para todos os produtores? Eu brinco com os colegas na empresa que o portfólio de identificação que a gente trabalha, ele parece uma caixa de brinquedo de Lego, né? Aquele monte de pecinha. Porque tem diversas cores, tamanhos, números, formas, visual, eletrônico, pode ter um bastão, um leitor de código de barra, são várias coisas, né? Então, eu digo que a identificação ela serve para qualquer produtor, ele tenha 10 vacas ou 20 mil vacas, ele pode utilizar. Óbvio que a gente tem que adaptar essas opções, essas tecnologias à realidade de cada um, e mais importante do que identificar é realmente
usar esses dados e tomar as decisões aí com o apoio de um técnico, né, para entender bem o negócio dele. Mas é para qualquer um, qualquer produtor pode, de maneira, começar por simples e ir até o avançado. Vamos abrir essa caixinha de Lego aí, vamos explicar para as pessoas quais são as várias maneiras de se identificar um animal? Sim, claro. Por exemplo, das tecnologias que a gente tem, né, um dos portfólios a gente fala que é a identificação visual, né? Nós chamamos de identificadores no mercado conhecido como brinco, né? Então, um identificador, um brinco que a gente coloca na orelha, uma das orelhas do animal, e ali ele pode vir sem número, e o produtor comprar uma caneta na loja veterinária e ele pôr o número que ele quer colocar naquele identificador visual. Ele pode vir sequenciado com um número X, né, na revenda, e comprar aquele número para identificar seus animais. Ele pode vir personalizado, direto de nossa fábrica, com o logo da fazenda, com o tipo de números que ele quer usar naquele determinado momento. Esses identificadores visuais podem ter diferentes cores e tamanhos, onde ele vai compor a cor dependendo numa categoria animal e outra nas mães, outra nos bezerros, né? Então ele tem uma possibilidade de compor com a identificação visual, diferentes tamanhos, e também estou falando aqui de bovinos, mas esse mesmo raciocínio aplica em outras espécies, ovelhas, suínos, etc., atendem em todas as espécies. Então, eu estou falando aqui, primeiro ponto seria a identificação visual, né? Uma personalizada com uma numeração, ou escrever com uma caneta, ou um número sequenciado padrão que se vende na revenda, e com a possibilidade de você combinar as cores dependendo do manejo. E aí complementa isso uma outra tecnologia que é muito, muito importante, né, e que vem sendo adotada cada vez mais, que é um bottom, né, a gente chama de bottom, que além do identificador visual, o produtor pode colocar também um bottom na outra orelha do animal, e esse bottom por fora ele tem uma aparência plástica, mas por dentro ele tem 40 metros de fio de cobre enrolado, e aí está o que a gente chama de tecnologia RFID. Então, existem 15 números lá dentro, que quando a gente passa um bastão, um reader, ele vai ler esses 15 números, e ele, via Bluetooth ou conexão com software, ele informa que aquela vaca, que tem aquele bottom, que está correlacionado com aquele número visual na outra orelha, passou naquele momento na balança, por exemplo, e o peso que foi tomado dela já vai automaticamente para o software. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, falando de identificação, essa possibilidade que a gente tem de combinar identificadores visuais com identificadores eletrônicos. O visual que eu estou dizendo seria o simples, e o que é muito usado para manejo, pela possibilidade que eu tenho que visualizar, e o eletrônico pela questão de automação, de precisão, de melhorar processo, de deixar o trabalho mais rápido, não precisar conter tanto bicho, não pegar números errados, não ter risco de acidente com as pessoas dentro do curral. Realmente algo, a tecnologia dentro da porteira, e isso levando para uma planilha de Excel, ou levando para um software para que a pessoa possa não ter erro, né, e ter um manejo bom, né, e ajudando também no bem-estar, porque você não está batendo animal e prendendo e contendo, você tem uma leitura mais fácil, mais rápida, né? Então, estou falando aqui dos identificadores que a gente fala de manejo, né? Pode ser o visual e o eletrônico. E aí a gente sabe que também existem alguns programas de governo, né, que necessitam de uma numeração especial. Então, por exemplo, o estado de Santa Catarina, no Brasil, ele identifica 100% dos seus animais. Ele utiliza uma numeração lá que a gente chama 076, uma numeração Brasil. Exportações de gado vivo também utilizam essa numeração 076. Depois a gente tem um programa de rastreabilidade não voluntária, um protocolo de exportação para a Europa, conhecido como Sysbov. No Brasil, ele utiliza uma numeração 105, com um identificador específico para o programa. Então, essas são as opções, né? Eu comecei falando muito de manejo, com o uso da identificação visual e eletrônica, e com muitos benefícios da identificação eletrônica, e depois alguns identificadores de programas oficiais. A gente tem uma indústria aqui no Brasil, uma fábrica super nova, recém-expandida, que atende mais de 26 países, atende toda a América Latina, atende programas como o do Uruguai aqui, que atende 100% dos animais com identificação visual e eletrônica, e
aqui a gente tem a produção de todos esses que eu acabei de explicar. Obrigado. Sabe o que eu achei legal nisso aí, tudo que você falou? A pecuária, ela tem se modernizado, tem entrado muitos jovens, né? Tem havido uma sucessão. Cara, e o jovem ele vai se identificar com esse bottom que coloca aí, com esse celular, com esse aplicativo, com toda essa coisa. Quer dizer, vocês estão pegando ali desde a pessoa que vai ter uma dificuldade com isso e que vai utilizar apenas o brinco, né? A identificação visual, até aquele jovem que teria facilidade de manejar, de trabalhar com o celular ali e o aplicativo. Isso é muito interessante. Mas, voltando na identificação visual, é possível fazer uma boa identificação apenas no visual? Eu acredito muito no simples bem feito, ao menos que ele seja para começar, né? O famoso feijão com arroz bem temperado. Legal. Se a pessoa não faz nada, né, eu acho que ele tem que começar, pelo menos, com o visual bem feitinho, né, utilizar um identificador de qualidade, né, com boa retenção, com uma boa gravação que o número aparece, fazer um bom manejo de aplicação, colocar certinho lá no terço médio da orelha do animal, né, cuidar para que tenha uma boa cicatrização, e lançar mão de ter uma rotina com o apoio de um técnico de coletar esses dados, né, os dados de inseminação, os dados de nascimento, os dados de peso, o que eles definirem lá, mas é possível sim, né, olhando começar do simples, bem feito, se eu coloco uma visual e anoto numa caderneta que seja, já começo a tomar decisão, né, depois esse visual com Excel, e depois esse visual com eletrônico e um software, né, eu passo a passo de aprendendo a transformação na tecnologia, mas é possível sim, óbvio que se você tem um rebanho muito maior, a eletrônica ajuda muito na automação, na facilidade, na precisão, na margem zero de erros e tudo mais. Simples, bem feito é melhor do que um complexo mal feito. Isso. Começa com o simples, bem feito, e vamos subindo a escada para chegar no mais avançado. Muito bom. De que maneira, Luciano, o identificador eletrônico com a leitura digital facilita o manejo nas fazendas? Eu estava comentando aqui nas outras perguntas, assim, né, a gente acredita muito porque a gente vê os produtores que utilizam muito satisfeitos, né, com o uso da identificação eletrônica. E aí, complemento um pouco com o que você havia dito, né, essa semana até eu estava conversando, quando estava com os colegas em Mato Grosso do Sul, essa questão realmente das gerações na fazenda, etc., né, então a gente tem as pessoas que trabalham na lida, né, do gado há muitos anos, e cada vez a gente ouve alguns comentários que os filhos já não estão seguindo essa profissão, estão saindo de cidade, fazer outra coisa, então aquele vaqueiro mesmo está, às vezes, com dificuldade de encontrar um bom vaqueiro. Esse vaqueiro, às vezes, ele tem interesse, ele aprende, ele mexe com a identificação eletrônica. Alguns, às vezes, já por fazer tanto tempo daquela outra forma, tem menos facilidade, interesse, mas o ponto é que só trouxe isso porque quando você falou foi exatamente o que a gente conversou. Essa introdução da tecnologia tem também chamado a atenção de alguns filhos de vaqueiros, etc., pela possibilidade de ver o trabalho sendo feito de uma outra forma, de conectar aquilo com o celular, de alguma forma estar manejando dados, né? Então, a gente tem um ganho aí também nessa transformação do campo e digital. E aí, para responder a tua pergunta, né, a identificação eletrônica tem um benefício enorme, porque um deles é a taxa zero de erro de leitura, né? Então, se eu tenho um visual, tenho um rebanho grande, eu tenho que ler aquele número rápido, eu preciso conter o animal, daí você canta, né, o número para mim do outro lado do curral, eu anoto aqui, eu entendo errado, e se for o número errado, já pôs em xeque, né, a rastreabilidade de gestão que a gente está fazendo nesse momento. Então, eu acho que um grande benefício da eletrônica, o primeiro deles é erro zero, né? É tomar o número correto daquele animal, pegar o RG daquele animal que está passando naquela hora. Outro é automatizar o processo, né? Eu posso ter esse identificador eletrônico conectado com o leitor, conectado com a balança, conectado com o software, né? Então, toda essa facilidade. Então, essa facilidade traz um manejo melhor para os animais, melhor bem-estar, menos mão de obra para a pessoa que está trabalhando, só tem benefício em todos esses pontos, seja ele para o nível da informação, seja do manejo do animal e para a qualidade de vida de quem está trabalhando.
A pecuária é muito questionada em relação aos seus impactos ambientais, né? Voltando lá naquele início da nossa prosa lá, falando da comunicação e tal, dessa importância dessa interação da comunicação. Uma boa identificação, ela pode ajudar a diminuir esse impacto ambiental na produção pecuária? Eu acredito muito que sim, Divino, porque o produtor que está identificando já é o primeiro passo para olhar, né, o uso da tecnologia. Então, se ele está identificando, ele vai entender como que está o seu ambiente produtivo. Se ele entende que seu ambiente produtivo pode ser melhor, ele vai investir numa reforma de pastagem, ele vai investir numa ETF para ele ter melhores produtos, ele vai investir numa melhor nutrição para que essa IATF tenha um melhor desempenho, ele vai fazer um bom controle parasitário com produtos da MSD, por exemplo, contra carrapato. Então, o uso da identificação acho que é o primeiro passo para melhorar a eficiência produtiva, né, e gerar menos impacto nessa visão que para alguns existe, que agride o ambiente ou que a gente não está sendo tão cuidadoso com o uso da terra, né? Mas é importante lembrar que já nos últimos anos a gente vem cada vez usando menos terra, né, para produzir mais carne por hectare. Então aí entra a história da comunicação de novo, do trabalho de cadeia, de produtores, de associações, de enfatizar isso que vem existindo um incremento de produtividade. Mas reforçando sua pergunta, sim, a identificação é o primeiro passo, porque eu não sei, se eu não souber quem é o indivíduo, não consigo tratar ele da forma que ele merece para ele produzir mais por hectare. A MSD Saúde Animal é uma empresa gigantesca e ela incorporou a Allflex. Quem é a Allflex e quais são os produtos que ela disponibiliza no mercado? Primeiro, é um privilégio, né? A gente está respondendo aqui pela MSD. A MSD é uma empresa gigantesca de atuação global, com um olhar na saúde humana e na saúde animal, né? Então, a gente trabalha dentro do conceito de uma saúde única. E desde 2019, a nossa unidade de saúde animal adquiriu empresas de tecnologia, foram 9 marcas de tecnologia. A marca Allflex é uma delas, de identificação, mas existem soluções para monitoramento de animais, colares que monitoram a atividade de animais e ruminação em gado de leite, tecnologias para automação de sala de ordenha, não veio para o Brasil ainda, mas cercas virtuais, monitoramento de animais de confinamento, uma série de questões com esse olhar de tecnologia dentro da porteira. E respondendo a sua pergunta, a marca Allflex é uma marca que tem mais de 60 anos. Essa marca nasceu na Nova Zelândia, com alguns produtores que queriam identificar seus animais, conhecer a performance deles. Depois, essa marca foi adquirida por um grupo francês, onde ela se estabeleceu de uma maneira muito forte nos programas de rastreabilidade da Europa, quando existiram alguns casos de vaca louca na Europa. E depois a marca Allflex também se esparramou pelo mundo, tanto com um olhar de identificação de gestão, quanto proteção de mercado nos programas de rastreabilidade de governo. Então, isso que eu tenho para te falar da marca Allflex, bastante conhecida, com produtos de extrema qualidade, de boa retenção, muito conhecida pelo pecuarista. E hoje, dentro do portfólio de tecnologia, a MSD é proprietária da marca Allflex. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apresentou um novo modelo de identificação de animais vacinados contra a brucelose. Que modelo é esse? Bom, o pessoal de São Paulo decidiu conceder ao produtor uma opção, né, de ele usar ou não a marca Fogo. Então, se ele não quiser usar a marca Fogo, ele pode identificar os animais vacinados contra a brucelose com botões visuais. Então, eles têm lá uma nomenclatura que, se por acaso o animal é positivo para a brucelose, um técnico, um agente do governo vai colocar um botão vermelho no animal. Se esse animal utilizou uma vacina contra a brucelose que chama-se B19, ele vai colocar um botão amarelo. E se ele utiliza uma vacina que chama-se RB51, que inclusive a MSD também comercializa, ele vai colocar um botão azul. Então, eles criaram essa metodologia para controlar o programa de brucelose. Está para sair, se não me engano, a portaria deles, mas é para conferir ao produtor essa opção de usar ou não a marca Fogo, né, que entra nas questões do começo da nossa conversa, com olhar em bem-estar animal. Então, os governos, né, têm conversado muito sobre a identificação, sobre a rastreabilidade no cenário nacional e alguns estados aí, não só aqui pela questão como se fez São Paulo,
mas também com um olhar aí de transparência, de sanitário, de ambiental. Então, tem se falado muito no Brasil também nesse momento com esses outros pontos. Luciano, eu gosto muito de conversar com pessoas como você, que pegam assuntos complexos e facilitam para a gente, desmistificam. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por facilitar o entendimento de um assunto tão importante para a pecuária nacional, a pecuária que tem evoluído tanto, que tem mudado, né, que tem crescido. Às vezes tem diminuído a quantidade de pecuaristas, mas ela tem melhorado, né? Tem se intensificado, a qualidade tem partido para um outro patamar. Muitíssimo obrigado. E volte mais vezes. Eu que agradeço, muito bom conversar com você, passou super rápido aqui, à disposição. Quando quiser conversar, vamos tocar mais um dedinho de prosa aí. Um abraço, muito obrigado. Tá bom, meu amigo. Abraço para você. Eu Tchau, conversei tchau. com o Luciano Lobo, médico veterinário, gerente de desenvolvimento de negócios de rastreabilidade da MSD Saúde Animal. E nós falamos sobre os diversos tipos de identificação animal. Eu ouço falar de rastreabilidade na pecuária há décadas. E parece que a coisa não evoluía muito, não ia muito avante. E agora a gente percebe que sim, a pecuária nacional tem melhorado, tem crescido muito. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei pra gente, deixa um like. Se não gostou, pode deixar o dislike. E compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.